Olá, graça e paz a todos vocês. Que alegria, que privilégio estarmos juntos na Escola de Cristo e aprendermos lições maravilhosas. Que a graça de Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo alcance as nossas vidas nesse instante. Nós estamos aqui para aprender de Deus. E o Santo e Bom Espírito quer trazer a mim e a você a iluminação que nós precisamos na palavra. Nós, seres humanos, precisamos a cada dia começar a pensar como é que formam os nossos pensamentos. Você já pensou um pouquinho sobre isso? Como são formados os nossos pensamentos? Na verdade, é algo muito complexo, mas nós vamos partir de uma coisa simples. Vamos partir do simples para o mais complicado. Então vamos aprender a partir do simples. Nós formamos os nossos pensamentos de que forma, de que maneira? Nós vamos aprender na Bíblia, nós vamos compreender para que dessa forma possamos cuidar dos nossos pensamentos. E aí tem um pensador que diz que cuide dos seus pensamentos, porque eles formarão as suas palavras. Cuide das suas palavras, porque formarão as suas ações. Cuide das suas ações, porque formarão o seu caráter. Cuide do seu caráter, porque é ele que você vai levar para a sua vida toda. Então nós precisamos começar a pensar. A base é a formação dos nossos pensamentos. Para isso nós vamos então, para abrirmos a palavra de Deus, nós vamos orar para a gente compreender essa mensagem de hoje, que é muito significativa para cada um de nós. Vamos orar nesse instante. Amado Deus, querido Pai, ajuda-nos, Senhor, a compreendermos a Tua palavra. Ilumina-nos, Senhor. Nós precisamos de Ti. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Olha só, Provérbios, capítulo 4. Vamos lá, o sábio Salomão, capítulo 4, do sábio Salomão. Nós vamos entender como são formados e como a gente deve cuidar dos nossos pensamentos. Capítulo 4, e o verso 23 diz assim: sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procede as fontes da vida. Então, o que você tem que guardar nessa vida? O que você precisa proteger? Colocar ali, estar alerta, colocar guardas, hein? Pronto, você deve guardar o seu coração, porque é do coração, da mente, que sai as avenidas da vida, que sai as fontes da vida. Olha, a fonte da vida sai dos nossos pensamentos. Então, como é que se formam os nossos pensamentos? Os nossos pensamentos, de uma forma simples, eles são formados a partir dos nossos órgãos dos sentidos. Ou seja, aquilo que eu vejo, aquilo que eu ouço, aquilo que eu como, aquilo que eu toco e que sou tocado, aquilo que eu cheiro, são os órgãos dos sentidos que vai formar os nossos pensamentos. É a via de entrada e para formar os nossos pensamentos. Então eu e você precisamos cuidar daquilo que estamos vendo, daquilo que estamos ouvindo, daquilo que estamos comendo, cheirando e tocando e sendo tocado. Então é a partir daí que formam os nossos pensamentos. E aí os nossos pensamentos, o nosso coração, a nossa mente, é daí que saem as fontes da vida. Ou seja, a vida forma a partir dos nossos pensamentos. Por isso, eu volto a repetir o pensamento que eu falei no início. Cuide dos seus pensamentos, porque eles formarão as suas palavras. Cuide das suas palavras, porque formarão as suas ações. Cuide das suas ações, porque formará o seu caráter. E é o seu caráter, o meu e o seu, que nós vamos levar para a vida toda. E aí nós precisamos entender, vamos aqui agora para Mateus, capítulo 12. Mateus capítulo 12, Jesus, depois de ter feito uma cura espetacular, e aí os fariseus começaram a dizer que Jesus estava fazendo aquela cura, aquela milagre, por Beelzebu, o príncipe dos demônios. Olha que coisa, que maldade, que blasfêmia contra Jesus. Eles é que estavam blasfemando e dizia que Jesus era blasfemo e que fazia aquelas curas unicamente por Beelzebu, o príncipe dos demônios. Ou seja, olha que ato miserável, baixo com relação a Cristo. Aí Cristo vem trazendo a resposta. Olha o que Jesus diz aqui no capítulo 12, a partir do verso 34, falando agora para esses líderes que falaram isso. Jesus diz assim: raça de víboras ou raça de cobra,
como podeis falar coisas boas sendo maus? Ou seja, vocês falam o que é mal porque vocês são maus, porque os seus pensamentos são maus. Aquilo, a boca fala, olha o que ele diz aqui, ó. Porque a boca fala o que está cheio o coração. Ou seja, a minha boca vai falar o que está cheio os meus pensamentos, a minha mente. A minha fala é a expressão do que eu sou, dos meus pensamentos. Aí ele vai dizer aqui, ó. O homem bom do seu bom tesouro tira coisas boas, mas o homem mau do seu mau tesouro tira coisas más. Digo-vos que, de toda palavra frívola que proferir os homens, dela darão conta no dia do juízo, porque pelas suas palavras serão justificados e pelas suas palavras serão condenados. Ou seja, as minhas palavras expressam quem eu sou. Então, olha só a importância da gente cuidar dos nossos pensamentos, daquilo que estão formando os nossos pensamentos. Porque a partir dos nossos pensamentos, nós vamos expressar por meio da nossa palavra, por meio das nossas ações, aquilo que somos. E aí, porque essas expressões todas é o resultado natural do nosso caráter, de quem somos de fato e de verdade. Então eu e você precisamos começar a pensar como estão sendo formados os nossos pensamentos. Você já parou para pensar? O que você tem mais visto na sua vida? As redes sociais estão aí à disposição, mas as pessoas, ao invés de usar as redes sociais para o bem, elas têm usado para ver coisas ruins, maldade, criminalidade, prostituição, sabe? As pessoas têm gastado muito tempo com coisas ruins e aí tem formado naturalmente os seus pensamentos. Então nós precisamos gastar tempo com aquilo que vai trazer edificação. Então, olha o que você está vendo, o que você está ouvindo, o que você está comendo, o que você está cheirando, o que você está tocando e sendo tocado. Olha, você precisa pensar isso, porque isso é o resultado de algo que vai formar os seus pensamentos. E aí as suas palavras serão resultado disso, as suas ações serão resultado daquilo que você é. E aí o seu caráter é formado a partir disso aí. Então nós precisamos cuidar. E isso é algo muito importante, porque é da mente que sai as fontes da vida. Ou você vai gerar vida na relação com as pessoas, pelaquilo que você fala, pelaquilo que você faz, porque é o resultado do seu caráter. Ou você vai fazer o mal, como é o caso aqui desses fariseus que estavam condenando Jesus, dizendo que Jesus estava fazendo o milagre por Beelzebul. O capítulo 12 vai trazer isso. E aí Jesus chama ele de raça de víboras. Ou seja, raça de víboras. A boca fala o que está cheio, o coração, a mente. Eu vou falar, eu vou expressar aquilo que tem na minha mente. Por isso nós precisamos começar. E aí eu preciso entender que eu naturalmente tenho tendência para o mal. Olha o que Jesus ainda diz aqui em Mateus capítulo 15, verso 18 e 19. Olha só, Jesus diz: mais o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem, porque do coração procedem maus desígnios. Essa é a natureza humana sem Cristo. Maus desígnios, homicídios, adultério, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmia. São essas coisas que contamina o homem, mas o comer sem lavar as mãos não contamina. Ou seja, o que contamina o ser humano para perder a eternidade é aquilo que ele expressa, vem da sua mente, é aquilo que ele contempla. Então eu e você precisamos começar a pensar, porque nos homens nós seremos julgados pelas nossas palavras, porque as palavras é o resultado do que somos. Eu preciso entender isso, você precisa entender isso. Pense aqui, quais são as suas palavras? Como é a sua linguagem? A sua linguagem é uma linguagem pura, uma linguagem que ajuda as pessoas? Uma linguagem que faz com que as pessoas possam crescer e ser alguém melhor na vida? Ou não? Como são as suas palavras? E aí Provérbios vai dizer, capítulo 25, verso 11, vai dizer assim, ó: como maçãs de ouro em bandejas de prata são as palavras ditas no seu tempo. Olha só, se eu tenho bons pensamentos, se eu penso, se a minha mente é boa, as minhas palavras serão como maçãs de ouro em bandejas de prata, falando coisas boas para gerar vida nas pessoas. Então eu e você precisamos pensar nisso. Como estão as nossas palavras? As nossas palavras é o resultado do que somos. Então eu e você precisamos a cada dia pensar nisso. Você tem pensado nisso?
Você tem buscado, tem cuidado da sua linguagem, da sua palavra? Então busque a verdade da palavra de Deus. Se relacione com a Bíblia, com essas fontes inesgotáveis. Aí seus pensamentos serão bons. E aí a sua palavra será uma palavra boa, e aí as suas ações serão ações boas, e o seu caráter também o será assim, como resultado da relação com Deus. Que Deus te abençoe, que juntos possamos cuidar da nossa palavra, da nossa mente, das nossas palavras, das nossas ações e do nosso caráter, para que dessa forma possamos ser uma bênção para as pessoas. Que Deus abençoe a você e toda a sua família, e vamos orar nesse instante. Amado Deus, obrigado pelas tuas bênçãos, obrigado pela tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, cada dia a cuidar dos nossos pensamentos, assim como eles são formados, da nossa palavra, das nossas ações e do nosso caráter. Abençoe cada um dos teus filhos nesse dia, por Jesus. Amém.